aqui é a doutora Luísa Perret. Vim falar sobre um assunto que algumas pessoas têm me perguntado, o que é jejum de dopamina e por que isso é necessário hoje em dia. Então vamos pensar na maneira como a sociedade hoje está montada e muito trabalhada no sentido de gerar uma dependência de estímulos. A gente tem assim as redes sociais e toda essa coisa do uso dos eletrônicos, gerando na gente assim quase que uma descarga periódica desse neurotransmissor que se chama dopamina. O que é esse neurotransmissor? Ele é uma substância gerada pelo cérebro e que fica o tempo todo nos dando a sensação da recompensa. Quando as pessoas têm desequilíbrios grandes nessa substância, ou estimulantes, gatilhos que fazem ela disparar muito no nosso cérebro, nós temos aquela sensação eufórica da recompensa, do bem-estar, é aquele neurotransmissor que está ligado ao estado de apaixonamento e que está ligado ao estado de satisfação. Mas qual é a questão? Ele não é ruim, ele é belíssimo, maravilhoso. Você ter dopamina para se sentir satisfeito e feliz diante de certas situações é muito bom. A questão é que hoje existe uma série de gatilhos, e isso muitas vezes é pensado, para que as pessoas fiquem atrás dessa descarga, e muitas vezes descargas excessivas. Então, as drogas, o álcool, o cigarro, a comida, são gatilhos que vão estimular o nosso cérebro a fazer uma descarga um pouquinho maior desse neurotransmissor. O açúcar, os alimentos que criam adição, trigo, açúcar, leite, álcool, substâncias químicas que vão atuar nesse centro lá do nosso cérebro. Você ficar olhando rede social e da maneira como ela é feita, né, que você olha um assunto, vem outro, olha um assunto, vem outro. Na verdade, quando você vai rodando aquilo ali que parece uma roleta de cassino, você está procurando o novo estímulo e daqui a pouco vem mais um, e daqui a pouco vem mais um. E quando você vê, você está viciado naquilo. E não seja ruim a gente ter o benefício das tecnologias. Hoje em dia isso é super bom, você poder ouvir um tema que você gosta, de alguém que fala bem, você poder aprender alguma coisa, você poder se comunicar com alguém que está em outro país, você poder ter notícias rápidas do que vem acontecendo no mundo. Tem benefícios maravilhosos. O grande problema disso aí é a adição, é você agarrar naquilo porque você começa a ficar condicionado. Quantos de vocês já pensaram quantas horas você fica colado num aparelho, numa caixinha que está botando você lá dentro, prisioneiro? Enquanto você está ali, você está fora da sua vida. Você não está produzindo, você não está criando, você não está gerando recurso para o mundo. E hoje, como a gente está preso nisso, com quase tudo que a gente faz está ali dentro, né? Nossas contas bancárias, nossos contatos, a comunicação com as pessoas acabou ficando uma coisa bem resumida a esse universo virtual. Então as pessoas têm muito pouco contato, de fato, mais pessoal, mais abrangente, né? Quando você está pessoalmente com alguém, você tem muito mais recursos de contato, você tem muito mais informações, você está trocando uma série de coisas. Quando você está apenas mandando um áudio, mandando um texto, falando às vezes com pessoas queridas para você só pelo texto virtual, você perde um tanto da riqueza dos contatos, né? E também quando você passa horas do seu dia preso numa tela ou trabalhando, ou até porque aquilo vai gerando essas descargas, você deixa de entregar ao mundo as suas maiores riquezas, que é aquilo que você pode produzir. Então, já tem estudos falando que a gente tem criado muito menos, que a criação no mundo ela está muito empobrecida, que o caos social que a gente está vivendo, toda essa situação administrativa de guerras e de olhares sobre o clima e sobre uma série de questões que precisavam ser revistas, ela está empobrecida. O contato entre as pessoas também, as relações muito superficiais, porque tudo isso tem a ver com essas descargas rápidas e que depois a descarga cai, passa um tempinho, você já quer outra. E aí você vai querendo cada vez mais. E toda vez que você fica adicto desse tipo de questão, você está viciado em estímulos pobres.
Então, quando a gente fala jejum de dopamina, o que é interessante é a gente pensar em não ficar dependente desse tipo de estímulo, nem de estar comendo toda hora, nem de estar bebendo, jogando álcool na circulação que vai estimular esse lugar, nem de estar olhando coisas prontas que não deixam seu cérebro trabalhar. O cérebro da gente, quando ele está preso em coisas eletrônicas, mesmo filmes de streaming, todas essas questões, ele está parado, passivo, e ele vai atrofiando com o passar do tempo. E a gente tende a ter uma perda de massa cerebral de mais ou menos 30% em uma década. Então vocês imaginem, nessa época onde os jovens que poderiam estar no máximo da criatividade, os adultos já em idades ainda muito produtivas, perdendo tecido cerebral por esse desuso que muitas vezes toda essa geração de estímulos empobrecidos está causando. Então vamos pensar que a gente precisa de olhar para fora um pouco, a gente precisa se exercitar, a gente precisa ter contato com o mundo, ter contato verdadeiro entre as pessoas, ter tempo de repouso cerebral, não estar estimulando o tempo todo com coisas pequenas, para poder que a criatividade venha, para que as nossas melhores ideias surjam, para que a gente entregue ao mundo algo de valor, para que a gente possa recuperar um pouco certos rituais de contatos humanos que estão se perdendo, para que a gente consiga aprofundar um pouco mais e sair dessa dependência. Essa dependência é uma coisa tão séria que ela gera ansiedade, ela gera compulsão, ela gera uma sensação de vazio, também muitas vezes ela gera uma sensação de que se você ficar à toa, você está fazendo alguma coisa errada. Se você não tiver o tempo todo produzindo algo que em geral é de má qualidade, você está errando. E isso é muito ruim, isso gera um comportamento ansioso, uma falta de repouso. E o repouso, o descanso, o relaxamento, ele é tão importante para a saúde quanto o estado produtivo. Então, precisamos olhar para todas essas questões. O que eu aconselho sempre é você dar tempos para o seu tempo de conexão e muita atenção com aquilo que você coloca dentro de você, seja eletronicamente, seja comendo, seja bebendo, as escolhas que você faz. Se desligue um pouco disso, reserve um tempo da sua vida para estar com as pessoas que você gosta, desligue seus telefones nesse momento, ou coloque pelo menos no silencioso, troque com as pessoas, fale com as pessoas em vez de ficar só trocando mensagem, esteja com as pessoas, crie alguma coisa, escreva, faça algo que seja de valor para o mundo. Isso vai ajudar muito, inclusive, na sua saúde. Pessoas que têm essa descarga de dopamina exagerada, elas tendem, lá para as tantas, em alguma idade ainda não muito avançada, a fazer um esgotamento desse sistema. E aí vem doenças que estão ligadas à questão da dopamina, como Parkinson, Alzheimer, demências. Elas tendem a vir com mais expressão e antecipadas, porque é como se você gastasse as suas reservas com todo esse excesso de estímulo, e em momentos que você vai precisar mais adiante na vida, isso pode fazer bastante falta. O ideal com a questão da dopamina é você ter estímulos regulares, é você ter prazeres regulares, é você estar em contato com coisas que façam descarga, se a gente for pensar assim, bioquímicas mais estáveis, e que não sejam só da dopamina, sejam da ocitocina, que dá o prazer, o relaxamento, a alegria, a serotonina. Tem uma série de neurotransmissores que eles ficam mais inibidos se você está no excesso de um só, como é essa questão da dopamina hoje em dia. Hoje a gente está na sociedade dos adictos da dopamina, é a época que a gente está vivendo. Então, se a gente pensa em algo que seja uma satisfação, uma alegria mais duradoura, um estado de felicidade mais profundo, mais pleno, a gente precisa dar espaço para que os outros neurotransmissores se manifestem, e a gente precisa que a nossa vida traga o estímulo correto para isso. Então, bastante atenção nessas coisas. Tudo isso pode ser tratado também, muitas vezes com a correção dessas irregularidades no cérebro. Às vezes o cérebro já está um pouco inflamado, atrapalhado, já não trabalha bem. Isso pode ser corrigido
com equilíbrio de alguns nutrientes, com algumas práticas e também com alguns hormônios. Isso pode ajudar bastante. Então, pensem nisso. Um beijo grande. Até a próxima.